Então, escrevendo o que eu falei ali, o J é a densidade volumétrica de correntes de magnetização, o K é a densidade superficial de corrente de magnetização, o ρm é a densidade de polos de magnetização. Agora, vejam bem, essas correntes de magnetização também contribuem para o campo magnético. Nós sabemos já calcular os potenciais que elas produzem, aquelas expressões lá. Mas tem uma outra lei que a gente usava para calcular campo magnético, que era a lei de Ampère. Lembram-se que quando a gente estudou de elétricos, nós desenvolvemos uma lei de Gauss, entre aspas, nova, para a situação em que nós tínhamos de elétricos? Nós podemos fazer a mesma coisa com o magnetismo. Então imagina que eu tenha um corpo, como aquele lá. Aqui dentro, como vocês viram lá, eu posso ter correntes de magnetização. Eu não vou usar desenhar aqui correntes de magnetização, que não vai sair coisa boa. Mas imagina que naquele meio tem correntes, pode ter tanto corrente superficial como volumétrica. Aliás, a gente está mais interessado nas correntes volumétricas de magnetização, porque lembram-se que no caso dos dielétricos, se eu for usar a lei de Gauss fora do dielétrico, não preciso levar em conta modificação nenhuma, né? Posso usar a lei de Gauss normal para o campo elétrico mesmo, tá tudo ok. Ela só é alterada, a gente usa a lei de Gauss para o vetor de deslocamento dentro do dielétrico. Então vamos ver o que acontece aqui dentro do corpo magnetizado. A lei de Ampère, ela se refere à circulação do campo magnético através de algum percurso fechado. Por exemplo, um percurso aqui assim. E suponha que eu não vou desenhar as correntes reais que tem aqui. As correntes reais que eu chamo de corrente de condução, para diferenciar das outras correntes que existem. Nós temos correntes de deslocamento, não tratamos disso ainda nesse curso, mas é a modificação que o Maxwell fez da lei de Ampère. Correntes relacionadas ao fato, à situação quando o campo elétrico varia no tempo. E temos agora as correntes de magnetização. As correntes clássicas, vamos dizer assim, as normais, oriundas do movimento de carga, eu chamo de corrente de condução. Condução, movimento de cargas. A literatura em inglês costuma chamar de convection, corrente de convecção. O que é a lei de Ampère? A lei de Ampère diz que a circulação do campo magnético num percurso fechado é μ0 vezes a corrente total enlaçada, envolvida por esse percurso. Corrente que, de maneira geral, nós podemos descrever por uma densidade volumétrica de corrente. Mesmo porque se a gente está considerando aquele percurso lá dentro do corpo, só tem corrente volumétrica mesmo. Corrente superficial é só na superfície. Você está perguntando alguma coisa? Quando a gente tratava com as correntes na teoria de eletrostática, a gente trabalhava com uma carga, não eletrostática, com uma carga em movimento. Certo. Para esse caso de corrente de magnetização, tem uma carga se movendo também? Não necessariamente. No fundo, elas podem ser oriundas de momentos de polos naturais do átomo. Mas se você pegar, por exemplo, um elemento que tem magnetismo natural, ferro. No ferro, quando você soma os momentos de polo magnéticos de todo o átomo, não dá zero. Se você pegar uma barra de ferro virgem, que nunca foi imantada na vida, pode ser que ela não apresente magnetismo. Porque no material ferromagnético, no ferro, acontece aquele fenômeno em que os momentos de dipolos magnéticos se agrupam por regiões, formam o que a gente chama de domínios magnéticos. Então, se olhar microscopicamente dentro do corpo, tem várias regiões, micro-regiões, pequenas para a gente macroscopicamente, mas grandes, que tem bastante átomozinho lá dentro, onde os dipolos dentro de cada uma delas, os átomos dentro de cada uma dessas regiões, têm os seus dipolos alinhados. Mas, de uma região para outra, o negócio varia aleatoriamente. Se você aplicar um campo externo sobre esse material, por exemplo, pega uma barra de ferro, faz um solenoide com ela, usando a barra como núcleo, faz passar uma corrente, isso produz um campo magnético, corrente, vamos supor, nesse sentido, vai produzir um campo magnético nesse sentido aqui, dentro da barra de ferro, que exerce um torque sobre os dipolos magnéticos que estão lá dentro do ferro e faz com que eles se alinhem. Então não tem uma corrente que é a corrente que está passando no solenoide, mas tem o campo magnético produzido pelo alinhamento dos dipolos magnéticos lá dentro. Então não é exatamente um tipo de corrente. Se você pensar na contribuição dos dipolos orbitais, né, ainda pode pensar no elétron com uma carga em movimento lá na eletrosfera. Mas e o spin? Não é carga em movimento, é a propriedade quântica das partículas, do elétron no caso, e está lá. Não tem carga, não é por causa da carga se movendo. Um elétron paradinho tem spin. Depois que você tira o campo externo, eles não voltam ao normal. Tem um efeito memória, um efeito residual, magnetismo residual. Isso é outra história. Então esse é justamente o ponto, Gabriel. Essa corrente aqui, ela pode ser corrente devido às cargas em movimento, ou seja, o que a gente chama de corrente de condução, e
devida a correntes de magnetização no material, que são as correntes, a contribuição dos dipolos magnéticos. Nós sabemos como escrever essa corrente. Então isso ficaria o seguinte, ó, integral de BdR, M0, vamos separar essa integral aqui em duas, J de condução, que é o movimento de cargas mesmo, o fluxo do J através dessa superfície delimitada pelo percurso fechado, mais o fluxo do Jm. Eu já vou escrever o Jm como nós o conhecemos. Sabemos que ele pode ser dado pelo rotacional daquele vetor magnetização. Este segundo termo, fluxo do rotacional de um vetor, eu posso escrever usando o teorema de Stokes. Fluxo do rotacional de um vetor através de uma superfície aberta, né, pode ser escrito como a circulação desse vetor através do percurso que delimita aquela superfície, o contorno daquela superfície. Agora, vejam que esse termo tem a mesma estrutura desse. É natural a gente querer juntar os dois. Então, passando esse M0, circulação do M, para o primeiro membro, eu vou ter circulação de B menos M0M, juntei tudo dentro de uma circulação só, é igual a M0 vezes a integral do J de condução através do percurso S, através da área delimitada pelo percurso S. Eu vou resumir isso aqui como M0 vezes a corrente de condução. Foi com um passo semelhante que a gente definiu o vetor de deslocamento na eletrostática, né? Isolamos só os termos que continham cargas reais, cargas em excesso no material. E tudo que dizia respeito a cargas de polarização, nós jogamos por um lado da equação, juntamos tudo num termo só e chamamos aquilo de D, o vetor de deslocamento. Só que quando eu fiz isso, a expressão resultante, né, da lei de Gauss para o vetor D ficou independente de qualquer característica do meio, ou seja, o ε0 foi absorvido no vetor de deslocamento que eu defini. Então, para fazer isso de maneira semelhante, que eu vou passar esse μ0 dividindo. Então, teríamos circulação de B dividido por μ0 menos M é igual ao fluxo da corrente de condução, ou simplesmente a corrente de condução. Aqui eu vou escrever também corrente de condução enlaçada envolvida pelo percurso. Circulação em L, área delimitada pelo L. E isso aqui eu vou chamar do nosso novo vetor, que vocês já devem desconfiar, que é o vetor H, o vetor campo magnético. Ah, mas o vetor campo magnético não era o B? Não, não era não. Nós vimos sistematicamente chamando o cara pelo nome errado. Mas não sou só eu que faço isso não. Olha, com relação à questão do nome, em Física 3, por exemplo, eu não tenho muito remorso de ficar chamando o vetor B de campo magnético, porque a gente só lida com ele, a gente chega a falar de magnetismo em meios materiais. Mas o nome oficial do B é vetor indução magnética, ou vetor densidade de fluxo magnético. Mas historicamente o nome vetor campo magnético foi dado para o H. Agora, hoje em dia tem uma tendência a chamar todo mundo de campo magnético. Ah, precisa distinguir de qual você está falando? Então eu falo campo magnético B ou campo magnético H. O campo H é um campo auxiliar, assim como o vetor D é um vetor auxiliar para calcular o campo elétrico. Apesar que você pode expressar todas as formas em termos do H, as interações básicas são relacionadas com o vetor B diretamente. Portanto, a lei de Ampère para o vetor H é circulação do H é igual a corrente total enlaçada, corrente de condução enlaçada pelo percurso. Na forma vetorial, o rotacional de B sobre μ0 é a densidade de corrente. O rotacional de B é igual a μ0J. Já passei o μ0 dividindo, né, porque eu vou expressar em termos do H, definido daquele jeito, né? E o J é a corrente de condução mais a corrente de magnetização. Essa corrente de magnetização a gente pode escrever como o rotacional do M. Então, rotacional, junto tudo, rotacional de B sobre μ0 menos M, B sobre μ0 menos M é o H. Portanto, a lei de Ampère na forma diferencial é rotacional de H igual a J. E por que a lei da circulação envolve o vetor H sem menção nenhuma a permeabilidades magnéticas dos meios? Se a gente refizesse agora, eu não vou fazer isso de novo porque é exatamente o mesmo desenvolvimento, mas se a gente olhar de novo o que eu fiz para obter as condições de contorno para o vetor B, a partir da circulação. Se eu partisse da circulação do H, isso não envolveria as constantes características dos meios, não envolveria o μ0. Então a melhor forma de escrever a condição de contorno para componente tangencial, só tangencial, né? Porque a normal não. Normal vem da lei de Gauss para o campo magnético. E essa aí diz que o fluxo de B é igual a zero. Circulação do H
na interface, é a corrente enlaçada. Se houver uma corrente superficial na interface entre dois meios, essa circulação ser igual à corrente que atravessa a superfície vai implicar, como antes, M vetorial de H num meio menos H no outro meio igual a K. K de condução só. Se eu fosse usar a lei de Ampère, a circulação do B agora, considerando agora que nós sabemos que podem existir correntes de magnetização, a lei de Ampère para o vetor B, ela tem que levar em conta todo tipo de corrente. Cadê ela? Inclusive as correntes superficiais de magnetização que possam existir. Então, o grande problema é aquele de sempre, né? Nós vamos ver daqui a pouco, vai ficar claro que o vetor de magnetização depende do campo externo aplicado. E se a gente quer calcular o campo externo aplicado, a gente não conhece o vetor de magnetização a princípio. E, portanto, não conhece as correntes de magnetização. Tá? Então é melhor usar a lei de Ampère dessa forma e as condições de contorno para o H. O senhor tinha comentado que não depende da permissividade do meio. A lei de Ampère na forma para o H, não. É porque eu achei que o μ0 ia ser substituído pelo μ. Não, para o H não. Eu introduzi o H justamente para ficar independente de qualquer característica do meio. Assim como a lei de Gauss para o vetor D. Fluxo de D é igual a carga líquida envolvida pela superfície gaussiana, só. Da definição, o H é B sobre μ0 menos M. Então, B sobre μ0 menos M é o H e, portanto, B é igual a μ0 H mais M. E esse μ0 ele seria substituído se tivesse... Não, calma. Assim como acontecia para meios dielétricos, sujeitos a um campo elétrico, a distorção das moléculas era proporcional ao campo externo aplicado, para meios lineares. Então, vamos tratar só de meios lineares aqui. Aqui também. Os momentos de dipolo magnéticos que aparecem no material quando ele está sujeito a um campo externo é proporcional ao campo externo aplicado. O momento de dipolo magnético é o que dá origem ao vetor de magnetização. Então, para meios lineares, o M é proporcional ao B. É mais comum definir essa proporcionalidade como proporcional ao H. Isso é uma questão de definição. Poderia ter sido definido em relação ao B, mas foi definido em relação ao H. Essa constante de proporcionalidade, assim como no caso dos dielétricos, nós chamamos de susceptibilidade, nesse caso magnética. De modo que o B, se o M é o Q vezes o H, posso colocar ali o H em evidência, fica μ0, 1 mais Q, o Q magnético, vezes o H. Não há muita uniformidade de como o pessoal define o Q. Tá? Aqui ele foi definido de maneira adimensional. Ele pode ser definido de maneira dimensional também. A mesma coisa no caso da susceptibilidade elétrica. Eu defini a susceptibilidade mais ou menos como a maioria dos autores faz, de maneira dimensional. Ela tem a mesma dimensão que o ε0. A permissividade dielétrica de um meio é o ε0 mais a susceptibilidade. Aqui, a permeabilidade magnética do meio foi definida de maneira um pouquinho diferente. É μ0, 1 mais Qm. É como se lá o μ0 vezes o Qm fosse o correspondente à permissividade. μ0, 1 mais Q, eu chamo de μ. Tá aí o seu μ. O Q é a susceptibilidade magnética adimensional e o μ é permeabilidade magnética. Agora vejam bem, essa relação aqui ela só é definida permeabilidade magnética do meio. Essa relação só é definida para materiais lineares, tá? Em boa parte dos problemas nós vamos encontrar materiais com magnetização permanente. Nós tínhamos lá alguns casos de eletreto, né? um corpo com uma eletrização permanente. Cuidado com esses caras porque não dá para definir um μ para eles, não, pelo menos não de forma linear. Tá? Para esses casos é melhor trabalhar com isso aqui, ó. B igual a μ0, H mais M. Deixa o M quietinho, isolado, porque ele é fixo. Materiais com magnetização permanente, o M é um vetor constante, independente do resto do universo. Depois que você pega o ferro, enrola e eletriza ele ao máximo, tira a corrente, ele vira um ímã permanente. Aquele vetor magnetização dele é constante, daí para frente. Vai variar lentamente com o tempo, daí a uns 5 anos ele está desmagnetizado, mas